Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Vamos conferir os principais destaques desta quinta. Destaques do dia. Ambulância de Ponta Porã capota com pacientes. Começa amanhã o primeiro Festival Internacional da Carne em Campo Grande. Deputados estaduais aprovam um projeto de lei que dá a Mato Grosso do Sul cognome de Estado do Pantanal. STF começou hoje o julgamento da primeira ação penal sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Foi criado ontem mais um ministério. É o Ministério do Empreendedorismo, voltado a microempresas e empresas de pequeno porte. E crimes caem pelo quarto mês seguido em Mato Grosso do Sul. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E vamos conferir como fica o tempo e o clima em todo o Brasil. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta quinta-feira, a passagem de uma frente fria na altura da costa do Sudeste deve ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. A chuva acontece entre amanhã, tarde e noite no sul do estado paulista, áreas também da Baixada Santista, Vale do Ribeira e a capital. O alerta é de temporais nessas regiões porque o volume é expressivo e, além disso, essas pancadas de chuva devem vir acompanhadas de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora. E o que causa isso é a frente fria associada a um ciclone extratropical, que traz essas fortes rajadas de vento para o sudeste do país. Já em relação ao sul, o sol começa a retornar. Fronteira oeste, noroeste gaúcho, áreas do litoral de Santa Catarina e interior do Paraná devem voltar a ter tempo firme nesta quinta. E a chuva que acontece no estado do Rio Grande do Sul, nas áreas em azul no mapa, assim como Santa Catarina, ocorrem apenas no período da manhã. Entre a tarde e a noite, o céu volta a ficar mais limpo. Já em relação ao norte do Paraná e áreas como Curitiba, o litoral paranaense, a chuva pode acontecer a qualquer momento do dia. Mesma condição em Goiás e também em Mato Grosso. Já em Mato Grosso do Sul, na capital de Campo Grande, a chuva ocorre apenas no período da manhã. Entre a tarde e a noite, o céu também deve voltar a ficar limpo. No norte, o que chama atenção é a umidade e a circulação de ventos, que deve favorecer a formação de nuvens carregadas sobre o Acre e Rondônia, onde a chuva deve ser mais persistente e volumosa ao longo desta quinta. Os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa leste do Nordeste fazem a chuva acontecer de moderada intensidade no litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Mas mesmo assim, o volume acumulado não deve ser muito expressivo, até porque essas pancadas intercalam momentos de melhoria. E todo o sertão nordestino, Mato Piba, Pará, Tocantins, Amapá e boa parte de Roraima, assim como o norte de Minas Gerais e Espírito Santo, devem ter tempo firme e com pouca nebulosidade, o que chama a atenção. Além disso, uma massa de ar polar passa a atuar sobre o centro-sul do país. A temperatura mínima em Porto Alegre é de 10 graus e a máxima apenas de 15 até o meio da tarde, ou seja, o dia já começa frio e não esquenta muito. No Rio de Janeiro é o oposto, o dia começa abafado e as temperaturas vão caindo. Inclusive, a temperatura mínima é invertida. Ela ocorre no período da noite. Então, 19 graus estão previstos para o período da noite na capital fluminense. Salvador, máxima de 29 no decorrer do dia, 32 em Cuiabá e 37 de máxima em Manaus. JD1 do ar. Notícias. Os pequenos empresários contam agora com um ministério exclusivamente voltado a políticas para o setor. Foi criado ontem o Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. A pasta vai ser comandada pelo ministro Márcio França, que ocupava o Ministério de Portos e Aeroportos. Outra mudança é a entrada de André Fufuca à frente do Ministério do Esporte, como informa a repórter Luciana Vasconcelos. A posse dos novos ministros
estágios do governo foi realizada em cerimônia fechada no Palácio do Planalto. Para o Ministério do Esporte, assumiu o deputado federal André Fufuca. O maranhense de 34 anos substitui Ana Moser. Fufuca destacou que vai trabalhar para o crescimento do esporte brasileiro. Poder ter uma revolução no esporte nacional. E quando eu falo revolução, eu falo no começo, que é a democratização do esporte. Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento que temos a disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminina. Nós temos muito a avançar, muito a crescer. Já o deputado federal Silvio Costa Filho, de 41 anos, assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos, que era comandado por Márcio França. Silvio Costa é de Pernambuco. Entre os desafios citados por ele está a redução no preço de passagens aéreas e o avanço nas hidrovias no país. Portos e aeroportos é uma agenda estratégica para o país. Nós vamos trabalhar sob a orientação do presidente Lula e hoje à noite já temos uma reunião com o ministro de Minas e Energia, com o ministro do Turismo, para trabalhar ao lado das companhias aéreas para buscar uma redução no preço da passagem. Sabemos do papel estratégico dessa agenda portuária e aeroportuária e vamos buscar não só isso, mas também fortalecer as nossas hidrovias. O ministro Márcio França assume o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A estrutura da nova pasta vem do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Márcio França falou sobre a importância da função. O presidente relembrou que essas empresas hoje têm mais de 50% do PIB, que elas têm muita dificuldade para financiamento, que as pessoas não têm aonde recorrer. Geralmente, quando vão para o NDIC, são empresas grandes, que têm estrutura. As pequenas, as médias, elas realmente não têm muito a quem se apegar. Cabe ao novo ministério a definição de políticas, programas e ações de apoio ao empreendedorismo, às empresas de pequeno porte, ao microempreendedor e ações de qualificação, crédito e promoção de competitividade e incentivo ao setor. Reportagem Luciana Vasconcelos. E para que pequenos empreendedores possam investir ou ampliar o negócio, a Caixa Econômica vai atuar junto às operadoras de microcrédito para atender esses empresários de forma próxima e descomplicada. Vão ser colocados à disposição R$300 milhões até o final do ano, com condições facilitadas para a contratação de crédito. Os detalhes com a repórter Luciana Colares de Holanda. Para a nova estratégia de oferta de crédito aos pequenos negócios, a Caixa Econômica vai atuar junto à Abcred, a Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças, e outras operadoras dessa modalidade. Por meio da parceria, o banco pretende desburocratizar processos e ampliar a oferta de serviços financeiros com acompanhamento e orientação. Foi o que destacou a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano. Essas entidades atuam junto aos empreendedores formais e informais na oferta de operações de microcrédito de forma assistida, mais próxima do empreendedor, com avaliação de risco mais flexível e desburocratizado, refletindo menor inadimplência nos contratos. Serão disponibilizados às operadoras de microcrédito até o fim do ano R$300 milhões, que devem beneficiar mais de 160 mil empreendedores. Com o dinheiro, eles vão poder investir no próprio negócio e adquirir, por exemplo, equipamentos, ferramentas e outros itens necessários ao funcionamento da atividade econômica. As operadoras de microcrédito vão poder contratar recursos da Caixa com prazo de financiamento de 48 meses, em parcelas fixas e taxas de juros personalizadas. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, condições mais vantajosas para a contratação de empréstimos são fundamentais para estimular o crescimento dos pequenos negócios no país. É fundamental a gente ter uma agenda de competitividade. E um dos pontos dessa agenda é o custo de capital. Então, juros que vai estimular o pequeno empreendedor a poder crescer, poder gerar renda e postos de trabalho. De acordo com a Caixa Econômica, o valor mínimo disponível para contratação
é de R$100 mil. Lembrando que essa linha Microcrédito Caixa Repasse só pode ser contratada por meio das entidades operadoras. Para saber onde elas estão, o cidadão pode buscar informações nas agências da Caixa ou consultar as associadas da Abcred no endereço abcred.org.br/associadas. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome não é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Uma ambulância de Ponta Porã com pacientes capotou na noite de ontem enquanto seguia para Cascavel, no interior do Paraná. Um homem de 66 anos que estava na ambulância sofreu uma contusão no crânio e uma mulher de 49 anos sofreu contusão na face durante o acidente. O motorista saiu ileso. As vítimas que saíram de Ponta Porã foram encaminhadas para atendimento médico em uma unidade de saúde em Cascavel, no Paraná. Não há informação sobre o que levou a ambulância a capotar. E começa amanhã o primeiro Festival Internacional da Carne no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande. Com mais de 30 chefes de renome e 47 estações de assados, são aguardadas cerca de 30 mil pessoas. Na praça de alimentação do evento, as porções servidas para o público serão de 150 gramas, mais acompanhamento, vendidas a preço único de R$ 18. Chefes e assadores nacionais como Paula Labac, Lígia Carauaza, Thalita Machado, Luiz Vilela e Paulo Machado estão confirmados no festival. Além disso, haverá uma programação cultural com apresentações musicais de artistas nacionais e locais. O primeiro Festival Internacional da Carne acontece do dia 15 ao dia 17 de setembro no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande. Os portões do Laucídio Coelho serão abertos para os visitantes das 11 horas da manhã às 23 horas da noite e não haverá cobrança de ingresso, sendo que os visitantes pagarão somente pelo consumo. O acesso ao show será cobrado à parte. Os deputados estaduais aprovaram ontem o projeto de lei do deputado Júnior Mock, que dá a Mato Grosso do Sul o cognome de Estado do Pantanal. De acordo com Júnior Mock, a proposição se dá pelo fato de Mato Grosso do Sul ter a maior parte do Pantanal e o território estar intrinsecamente ligado à cultura do nosso povo. O projeto não muda o nome do estado, mas adiciona a nomenclatura de Estado do Pantanal junto a Mato Grosso do Sul ao logotipo dos órgãos estaduais. O projeto ainda deve passar por uma nova rodada de votações. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora vamos conferir aqui no JD1 no ar o informativo diário do Senar MS. Um trabalho que ultrapassa os limites das porteiras. Foi dessa maneira que o Sistema FamaSul reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do agro em Mato Grosso do Sul. Dados mostram que a instituição continua cumprindo sua missão e fortalecendo os laços com produtores rurais. Confira o balanço completo do primeiro semestre de 2023 em portal.sistemafamasul.com.br. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Indicadores de crimes caem pelo 4º mês seguido em Mato Grosso do Sul, como informa o repórter Cleiton Salles. Levantamento da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, mostra que os números de crimes cometidos em Mato Grosso do Sul caíram pelo 4º mês consecutivo. Houve redução em todos os índices, principalmente nos crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos. Os latrocínios, os roubos seguidos de morte, caíram 40% entre janeiro e agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2022. Os
Os furtos de veículos tiveram queda de 22,7% e os furtos em residências registraram redução de 17,1%. Ainda segundo os dados da Sejusp, os índices de crimes contra a vida também apresentaram queda considerável. A quantidade de feminicídios caiu 32,1%. Os homicídios culposos no trânsito caíram 7% e os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, sofreram queda de 1,4%. O delegado-geral da Polícia Civil, Roberto Gurgel Filho, explica que essa redução da criminalidade no estado se deve ao planejamento por parte da Sejusp, da Delegacia Geral, dos comandos da PM e dos bombeiros e de investimentos do governo do estado. JD1 no ar. JD1 no ar. STF começou hoje o julgamento da primeira ação penal sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. O acusado é Aécio Lúcio Costa Pereira, de Diadema, São Paulo, preso no plenário do Senado. Repórter Marcelo Denalíbera. Na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira, o relator ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira pela prática de 5 crimes. São eles: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União com emprego de substância inflamável e deterioração de patrimônio tombado. Moraes propôs uma pena de 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado e 1 ano e 6 meses de detenção. Já o revisor, ministro Nunes Marques, abriu divergência, votando no sentido de condenar o réu apenas pelos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio. A pena proposta foi de 2 anos e meio de prisão. JD1 no ar. Esporte. E agora da nossa redação esportiva, de Nimo Almeida tem as últimas notícias do futebol. Campeonato Brasileiro. Um jejum acaba, o outro continua. O Inter não saboreava uma vitória no Campeonato Brasileiro há quase 3 meses, ou 10 jogos. Mas o jejum enfim acabou nesta quarta-feira. O Colorado venceu o São Paulo por 2-1 de virada no Beira-Rio, pela 23ª rodada do campeonato. Subiu na tabela, afastou um pouco a preocupação com a zona de rebaixamento e deixou no colo do rival paulista, que tem finais da Copa do Brasil contra o Flamengo nos próximos domingos. O time de Eduardo Cudê ganha alívio na primeira vitória sob o comando do técnico argentino no Brasileirão. O último triunfo havia sido em 25 de junho contra o América Mineiro. Já a equipe de Dorival Júnior aumenta para 7 a série de jogos sem vencer no campeonato. Peso extra às vésperas de uma final tão importante. O Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 3-0 em Cariacica nesta quarta-feira, em jogo válido também pela 23ª rodada do Brasileirão. Com gols de Kaká, Alex Santana e Vitor Bueno, o Furacão dominou o jogo e construiu a vantagem com facilidade no estádio Kleber Andrade. O atacante Gabigol foi expulso no segundo tempo por uma abraçada em Coelho, após a revisão do VAR. O técnico Jorge Sampaoli foi a campo com uma escalação diferente do comum, com Davi Luiz como volante e Thiago Maia na lateral esquerda. O Flamengo errou muito na saída de bola durante o primeiro tempo. Davi Luiz foi o principal alvo de vaias após o gol que abriu o placar para o Atlético e foi substituído por Alan ainda no primeiro tempo. Cebolinha, que substituiu o suspenso Bruno Henrique, também foi alvo de vaias. Aos 25 minutos da etapa final, o treinador do Flamengo recebeu xingamentos da torcida e protestou contra o elenco e cantou "time sem vergonha". E a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro continua hoje com mais 4 jogos. Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Cruzeiro. No Castelão, o Fortaleza recebe o Corinthians. No Couto Pereira, o Coritiba recebe o Bahia. E no Nabi Abichedid, o Red Bull Bragantino enfrenta o Grêmio. Eu sou o Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. A Câmara dos Deputados realizou solenidade em comemoração aos 50 anos do Programa Nacional de Imunizações. A reportagem é de Carla Alessandra. O Programa Nacional de Imunizações existe há 50 anos e atualmente conta com 45 vacinas para todas as faixas etárias. Responsável pela erradicação de doenças como varíola e poliomielite, o PNI é um exemplo mundial na vacinação gratuita. Para marcar os 50 anos do programa, a Frente Parlamentar em Defesa da Vacina realizou uma solenidade na Câmara dos Deputados. O evento contou com a participação
participação da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que destacou que o aumento da cobertura vacinal tem que ser um esforço conjunto entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo e toda a sociedade. O movimento nacional pela vacinação não tem dona, não tem dono. Não é do Ministério da Saúde, é da sociedade, né? Vacina e democracia caminham juntos. Lembrando que a 17ª Conferência Nacional de Saúde, entre as suas resoluções, destacou a importância do aumento da cobertura vacinal no Brasil e dessa atuação conjunta de governo federal, de estados e de municípios para que atinjamos esse objetivo. De acordo com o Observatório da Atenção Primária à Saúde da Associação Civil Sem Fins Lucrativos, Humane, de 2001 a 2015, a média nacional de cobertura vacinal se manteve sempre acima dos 70%, mas em 2016 diminuiu para 59,9% e vem caindo desde então, atingindo 52,1% em 2021. A ministra da Saúde informou que os primeiros dados coletados pela Secretaria da Saúde Digital mostram que a cobertura de vacinação contra HPV aumentou em 80% do ano passado para cá e a de meningite teve um aumento de 100%, reflexo da implementação do movimento nacional pela vacinação no início do ano. O presidente da frente, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, afirmou que as campanhas de vacinação e de conscientização da população precisam ser intensificadas para que as vacinas possam continuar protegendo vidas. E no parlamento, retomar um debate sobre a necessidade da cultura vacinal. O parlamentar, os 513 deputados, são fundamentais no processo de orientação e educação em saúde pública. Não é possível, por exemplo, que o parlamento não se engaje nesse processo de retomada da cobertura vacinal. Lamentavelmente, nós temos quedas na vacinação, porque, infelizmente, nós temos, desde o processo da Covid, um movimento antivacina que está, hoje, dificultando que as pessoas sejam protegidas. O médico Drauzio Varela e o youtuber Felipe Neto, embaixadores do movimento pela vacinação, participaram virtualmente da solenidade, que contou ainda com a vacinação das pessoas presentes que quisessem completar seus cartões de vacinação. De Brasília, Carla Alessandra. E o plenário da Câmara aprovou uma mudança na Constituição que acaba com a perda automática da nacionalidade brasileira quando a pessoa opta por ser cidadão de outro país. O repórter Antônio Vital explica a proposta. Hoje a Constituição prevê perda da nacionalidade em 2 casos. Se a pessoa tiver nascido no exterior e tiver a naturalização cancelada por decisão judicial por ter atentado contra o interesse nacional, ou se adquirir outra nacionalidade, o que acontece, por exemplo, quando outro país exige isso como maneira de autorizar o trabalho em seu território. A proposta aprovada considera que a perda da nacionalidade brasileira ocorrerá se a pessoa pedir isso formalmente, ou caso a pessoa, nascida no exterior e naturalizada brasileira, seja condenada por fraude no processo de naturalização ou por atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A emenda à Constituição também prevê que, mesmo quando a pessoa optar pela nacionalidade de outro país, será possível voltar atrás e requerer a brasileira de volta. A relatora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, considerou que a perda automática da nacionalidade brasileira, no caso de a pessoa obter outra nacionalidade, não faz sentido em um mundo globalizado, onde as pessoas muitas vezes são obrigadas a ir para o exterior para trabalhar. Segundo ela, mais de 4 milhões de brasileiros no exterior podem ser beneficiados pela mudança. Essa PEC ela vai corrigir uma situação que eu não diria que foi errada. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. A regra geral era a perda da nacionalidade ao se adquirir outra. São mais de 4 milhões de brasileiros fora do Brasil aguardando por essa correção. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo ex-senador Antônio Anastasia, com base no caso da brasileira Cláudia Roerig, que perdeu a nacionalidade brasileira por ter se naturalizado norte-americana. Em 2019, ela foi condenada nos Estados Unidos pelo assassinato do marido e, mesmo refugiada no Brasil, acabou extraditada porque o Supremo Tribunal Federal considerou que ela perdeu a cidadania brasileira. A proposta foi aprovada praticamente por unanimidade. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, não faz sentido impedir o cidadão de manter a nacionalidade brasileira. Restringir, limitar o direito da nacionalidade daqueles que querem recuperá-la não é cabível. Essa mudança constitucional, como destacou a relatora, é para ampliar o direito à própria pátria, um bem-querer que devemos assegurar na Constituição. Como já havia sido aprovada pelo Senado, a proposta que acaba com a perda automática da nacionalidade brasileira
brasileira, quando a pessoa opta por ser cidadão de outro país, seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. De Brasília, Antônio Vital. E vamos ouvir agora aqui no JD no Ar, notícia do TCU. Na sexta-feira, 15 de setembro, o Tribunal de Contas da União promove encontro online para debater mecanismos de transparência no setor público. O objetivo é discutir os desafios e abordar as melhores práticas de prevenção e combate à corrupção no país. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, que busca fortalecer a ética e a transparência nas instituições. Atualmente, mais de 11 mil organizações do Legislativo, Executivo e Judiciário participam do programa, que é executado pelas redes de controle dos estados com patrocínio do TCU. O encontro é aberto ao público e será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube a partir das 10 horas da manhã. Acesse mais detalhes em tcu.gov.br. E com a apresentação minha, Wesley Paiva, terminamos aqui o JDU no Ar de hoje, quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Essa é uma produção independente com a iniciativa do JDU Notícias e tem o apoio do Senar MS. O JDU no Ar está veiculado em 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul. Uma ótima quinta a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no Ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Mando vidas. Mando vidas. Mando vidas.